Olá, eu sou Cássia Faria, hipnoterapeuta, especializada em hipnose regressiva com contatos extrafísicos. Você vai ouvir um trecho da anamnese e, em seguida, a sessão de hipnoterapia. Sejam todos bem-vindos! Você buscou meu trabalho na questão de querer saber se tem outra linhagem. Isso, de querer saber se tem outra linhagem. Pera. Calma. Tá, desculpa. É um pouco da É que você engatou uma primeira aí, já tá indo. Calma. Porque senão fica difícil para eu analisar. Tudo bem. O que leva você a crer que você tem outra linhagem? Teve algum tipo de experiência? Teve contato ao longo da vida? Alguma coisa ou não? Sim. Depois de adulto ou na infância? Adulto. Adulto para mim já não qualifica, mas vamos lá, conta. Faz uns 3 anos, mais ou menos. Eu sempre sonhava com alienígenas, mas eu tinha medo deles. Sempre que eles apareciam no meu sonho, eu dava um jeito de fugir. Mas eles apareciam como? Que forma que tinha? Eles tinham, na verdade, era sempre a nave deles aparecendo. Você nunca viu nenhum ser? Nunca vi nenhum ser. Nave também para mim não. Uhum. Assim, ver, nunca viu nada? Não, nunca vi nada. Nunca teve experiência, tá. Não. Tá. Agora, na vida do humano, assim, tem alguma coisa que você queira pontuar? Sim, assim, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu consigo pôr em palavras para você. Eu sou o tipo de pessoa que tenho muitas dificuldades. Por exemplo, agora eu estou conseguindo falar perfeitamente com você, mas eu gaguejo muito. Eu tenho muita vergonha, eu sou muito tímida, eu tenho medo de falar com as pessoas, sabe? Sempre foi assim ou desencadeou de uma certa idade? Desde pequena. Desde pequena, sim. Uhum. Tem alguém parecido na família, não? Não. Sou a única mesmo que fala dessa forma, né? Que gagueja e tal. E por muito tempo da minha vida eu me fechei muito, sabe, Cássia, assim, de só em pensar que eu tinha que falar com alguém, atender o telefone, eu já passava mal, sabe? E aí também aquele lance de sempre que eu inicio algo novo na minha vida, qualquer coisa, eu nunca consigo terminar. Eu sempre, né, planejar, eu vou como começar isso, toda ansiosa não, feliz e tal, isso, aquilo, eu vou começar e tal. E quando eu inicio, eu perco o brilho daquilo. Então, você tem a questão da procrastinação, como você estava comentando. Isso. E na questão emocional, aí você já falou da gagueira, timidez, a procrastinação. Tem mais alguma coisa? Ansiedade, querer entender o meu propósito de vida aqui. Eu sinto um vazio dentro de mim, sabe, Cássia? Agora um trecho da sessão que começa com vidas passadas e, em seguida, o contato com as linhagens. Como está agora? Vê os cabelos como são? São brancos, cinza e comprido até o ombro. Como está agora? Como é o rosto? É um rosto velho, com barbas brancas. Ok. Como está agora? Vê os olhos? Que cor que são? São azuis. Como está agora? O que transmite o olhar? Muito sério. Tristeza. Estou com uma bota. É bota escura e baixa. Uma bata comprida. Eu me vejo numa praia deserta. Só tá eu ali. E aí, nessa praia deserta, você tem mais ou menos quantos anos? 55. E você disse que está assim, triste. Por que você está triste? Sozinho, perdido. Então, sente solidão. Solidão. Você diz que tem 55 anos. Esse estado de solidão faz muito tempo isso na sua vida? Você chegou a conhecer algum familiar, alguma pessoa ou não? Parece que eles estavam num navio. Parece um navio pirata. Vejo pessoas gritando. Foi atacado.
uma guerra. Então foi um navio pirata que foi atacado e mataram os seus parentes e amigos. Sim, Você estava no navio? sim. E por que você sobreviveu? Eu me vejo caindo no mar e nadando. Então você sabia nadar e aí você se salvou porque você se jogou no mar. Sim, muitos gritos em volta. E isso você tinha quantos anos mais ou menos na época? 24, 25 anos. Aí de lá para lá você ficou sozinha. Sim, como se eu tivesse chego naquela praia ali e tivesse passado o tempo todo ali, sozinho. Você ficou sozinho porque ficou perdido mesmo aí nesse lugar. Não tinha como se Isso, comunicar com ninguém. isso. Muitas pedras em volta, muito verde, muito fechado. Como se na frente da praia tem umas pedras com uma caverna, assim. Fico ali. E assim, tem a esperança de que alguém te encontre ou acha que isso é impossível? Aí nessa altura aí, o que você pensa? Impossível. E mesmo assim, com 20 e poucos anos, você chegou agora até 55 anos vivendo nesse mesmo lugar. Sim. Tem muita intempéries da natureza ou não? É tranquilo o lugar onde você vive? Faz frio, chove, como é? É calor, muito, E você sobrevive o quê? Do mar? do mar. Me vejo pescando com as mãos. Agora uma flecha de pesca, assim. Tem árvores também, coco, uma árvore com umas bolinhas vermelhas também. E fisicamente, você tá bem ou tem algum lugar do corpo que doa? Não, fisicamente estou bem, só choro muito. Tem Né? ninguém para conversar, ninguém para abraçar, fazer nada, só eu e eu. Eu não vejo nem animais, a não ser os peixes. Vamos lá. Eu vou contar de 1 até 3. Vamos direto para o momento da sua morte aí nessa vida, porque me parece que não há muito o que fazer. Vamos ver como é que foi. Vamos lá. 1, 2, 3. Como está agora? O que está acontecendo? Estou dentro da caverna, sem forças, deitado. Você foi definhando aos poucos ou foi alguma doença, alguma coisa que colocou você assim? Definhando. Fisicamente me vejo bem, mas parece que a idade chegou. E aí não teve mais condição nem de caçar para comer nem nada. Nada. Então aí acabou ficando também com inanição, morreu de fome. Sim, Chegou a ter dor assim de estômago por fome, alguma coisa assim? sim. Sede também. Boca muito seca. Ok. Vou contar de 1 até 3, você vai se desligar do corpo, vai ver ele por enquanto. Vamos lá, 1, se desligando do corpo, 2, 3. Como está agora? Viu o seu corpo? Sim. Aí que reflexão que você faz aí dessa vida? Não aproveitei nada dela, não fiz nada. Não consegui nem entender o que eu sou, quem eu sou. Não tinha como fazer diferente. Isso. Tá. Então vamos refletir. Essa situação de não ter como fazer diferente e não poder fazer nada porque não tinha o que fazer, essa sensação de não fazer nada, fica tudo aí nessa vida, você entende isso? Entendo. Na atual vida você tem condição de fazer tudo o que você deseja, você tem condições. Questão de solidão, de tristeza, de perda de pessoas, também fica tudo, de entes queridos, também fica tudo isso aí, fica nessa vida, você entende isso? Entendo. O fato também de solidão, de não ter constituído família, de ter ficado isolado, você entende que chegou uma vida sem sentido? Sim. E que esse vazio pode ser a questão que você está trazendo para a sua vida hoje. Então esse vazio, esse sentido de vida inútil, sem ser útil a nada, também fica tudo aí. Essa tristeza, essa solidão, esse vazio. E também o fato de ter definhado, morrido por questão da falta também de se alimentar, fica tudo nessa vida. Você não precisa trazer compulsão por comida para a tua vida atual, porque registrou que acabou perdendo as forças por falta de alimentação. Você entende isso? Entendo.
Aí deixa tudo ali. E também a dor reflexa no estômago por falta de alimentação. O estômago doía, também essa dor reflexa, você deixa tudo aí nessa vida. Aconteceu tudo aí, fica tudo aí, você entende? Entendo. Então as dores, a solidão, a tristeza, a perda, as tragédias, tudo fica nessa vida aí porque aconteceu lá. Você não precisa mais. Agora, eu vou contar de 1 até 3, você vai se desligar dessa vida, de tudo isso, deixar tudo para trás, agora mesmo, esquecendo 1, 2, 3. Agora você é renascido, é renovado, é livre de todos esses lixos emocionais. No 3 agora, você vai ser recebida no outro plano pela luz. Você vai olhar e ver a luz. 1, 2, 3. Como está agora? Vê a luz? Sim. E vamos lá. 1, chegando até a sua frente, quem vem te receber aí? 2, 3. Como está agora? Percebe alguma presença? Eu vejo... Tem alguma forma? Vejo, mas não é uma presença de luz. Ah, tudo bem, mas como é? Não tem problema. Eu vejo um réptil. Tudo bem. Eles estão, se tem acordo em implante, eles vão surgir mesmo. Não, agora não tem mais guardião, não. O que eu falei tem que ser forte. Mas eles estão aí apenas para negociar. Está na minha frente porque eu tenho algum tipo de acordo, contrato com você? Ele dá uma gargalhada. Bom, e ele diz que sim, muitos. Aí agora você vai, se você é o seu desejo de desfazer, para conhecer a linhagem de origem, tem que desfazer. Eu desfaço todo e qualquer acordo com você, em qualquer linha de tempo. Você pode se retirar do meu caminho, porque eu quero conhecer a minha linhagem e você não pode me impedir. Tá bravo? Batendo com os pés no chão, me treme todo. Foi pro lado. Eu quero que você saia das minhas vistas agora mesmo. Não quero saber de nada de você. Você não faz mais parte da minha vida. Saia agora. Sumiu. Ok, muito bom. Vou contar de 1 até 3 para vir a próxima linhagem, que ainda pode ser que volte, por isso não se deixe enganar pela imagem. Pode vir em holografia também, tá? Vamos lá. 1, X3. Como está agora? Vê como é. Tem uns 6 pequenos, um cinza meio com de musgo. Vem a palavra grey talvez. Eles tem de todo tipo agora. Bom, olhando para um deles, pergunta: vocês estão na minha frente por quê? Eu sou dessa linhagem? Vocês estão na minha frente por quê? Porque eu sou dessa linhagem? Balançaram a cabeça falando que não. Eu vejo todos eles apontando as mãos para o meu corpo. Eu quero que vocês retirem todos os implantes do meu corpo agora. Pode começar a retirar um por um. Todos eles estão em volta de mim, são embaixo dos pés, tornozelo, peito, chácara cardíaco, embaixo do braço, em cima da cabeça, garganta, terceiro olho, uns fios muito grandes sendo puxados metros e metros de dentro de mim. Umbigo, joelhos, ouvido, olhos, meu Deus, embaixo dos pés. Vejo tirado órgão sexual também, estômago, peito, coluna vertebral. Sinto até arrepios puxando tudo da minha coluna. Muito barulho em volta das coisas caindo no chão de metal. Eles estão em cima de mim, puxando tudo. Nariz, boca, mãos, pulso, cotovelos, seios, puxando mais e mais. Tornozelo parece que tem muitos. Cada hora está tirando uma peça. Embaixo dos pés são fios que eles puxam. Peito parece que alguma coisa parecida com USB tirando dali de dentro. Tirou mais um. Pulsos, puxando mais. Tem 2 em cima de mim. Meu quadril parece, continua puxando fios. Eles ainda continuam nessa região. Agora eles estão puxando fios que parece que saem da minha vagina. Saem dela. Puxam, puxam, puxam. Tem só um puxando agora. Saiu com um negócio muito estranho na ponta. Um continua em cima de mim, mas sem fazer nada. E os outros estão em volta de mim. Tirou tudo.
Ele aponta para o umbigo. Pode tirar esse do umbigo também. Tenho certeza que eu quero. Tira tudo, 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 tudo. Eu não quero mais nada da sua tecnologia dentro de mim. Como se ele abrisse o meu umbigo e enfiasse a mão lá dentro. Tirasse várias peças que parecem peças de Lego de metal coloridas. Tá jogando no chão agora. Não pare de tirar dali de dentro. Tirou tudo que tinha, tudo, tudo, tudo. Não tem mais nada dentro de mim. É para tirar tudo, 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 tudo. Agora ele vem no meu chakra cardíaco. Tira essas peças também de dentro dele. Tira todas as peças agora. Tem mais algum lugar que tem? Garganta. Pode tirar todas as peças da minha garganta também. Todas. Pode tirar todas, jogar todas elas ali no chão. Tem mais? Terceiro olho. Pode tirar todas do terceiro olho agora. Todas. Não quero que fique nenhuma. Todas. Cabeça também. Todas. Todas. Muitas peças. Disse que acabou. Retirou todas. Não tem mais nenhuma. É para não deixar nenhuma. Eu não quero mais nenhuma dentro de mim. Nada, nada, nada. Tirou todas. Eles viraram as costas. Gratidão. Podem seguir o caminho de vocês. Agora vou contar novamente de 1 até 3 para vir a próxima linhagem que vai fazer contato com você. Vamos ver se vem já a sua linhagem de origem ou uma linhagem anfitriã. Vamos lá. 1, 2, 3. Como está agora? Vê como é. Cabelos cinza compridos até o ombro. Olhos azuis. Tem uma roupa como se fosse um uniforme com estrelas do lado esquerdo do peito, assim. Um cinto prata na cintura dele. Essa roupa é como se ela fosse aquelas roupas militares, só que azul. Presença masculina. Quem é você? Ele disse que veio para me receber. Você é a minha linhagem? Disse que não. Mas ele veio na tua frente para te receber, mas eu já posso comandar, trazer a sua linhagem de origem? Ele balança a cabeça falando que sim. Tá. Movimento Então, que sim. vou contar de 1 até 3 para que chegue até você a sua linhagem original. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê? Eu sinto uma felina comprida, mas também do lado dela tem olhos azuis, um formato meio parecido de um ET, assim, sabe? O rosto com o queixo mais, com essa parte de baixo mais pontuda. Tá, tudo bem, mas tem cor de pele? Cinza, igual a dos golfinhos. A aparência parece com o quê? Tô tentando... É aí que eu falo. Muitos chegam até aí, desfaz a cor do implante e não vê a linhagem. Vou contar de 1 a 3 para que o que está à sua frente fique na linhagem original, na imagem original, se estiver camuflando. 1, 3, como está agora? Vê como é. Cabelo branco, uniforme. O mesmo uniforme do que me recebeu. Tá, tudo igual então. Ele tá apontando para a felina. Agora eu quero que você olhe para a felina, olho no olho. Qual é a cor do olho? Marrom claro, em caramelo. Tá. Olhando para ela, pergunta: eu sou dessa linhagem? Eu sou da sua linhagem? Ela abre um sorriso e diz que sim. E ela me dá a mão. Que eles estavam tentando interferir ainda, né? Sim. Você tem essa linhagem. Por que eu tô no planeta Terra? Para fazer a diferença na vida das pessoas, das crianças. Um método que eu vou criar e que vai poder ajudar os pais com as crianças. E que método é esse? Você já sabe ou ela vai identificar para você o que é? É como se eu auxiliasse os pais a olhar para os filhos. Não, até eu entendi. Vamos trazer para a praticidade agora, daqui da vida do humano. É uma dessas terapias que eu já cursei, que eu já fiz, ou é algo diferente que eu vou fazer na minha vida. Terapia, reiki, mas vou linkar isso com algo novo, que eu vou estudar ainda. Eu não conheço. Então, o teu caminho é o caminho da terapia. Para ajudar as crianças através dos pais. Isso. E não é algo que você conhece. Então, o reiki é a base de tudo, que pode trabalhar com energia, mas não é constelação, nada disso.
É alguma coisa nova que ainda vai vir para você. Alguma coisa nova. Pergunta para ela se essas questões que você tinha da ansiedade, sentido de vazio, a procrastinação, a timidez, a gagueira, tudo isso fazia parte da sua vida passada, que você viveu praticamente sozinho, ou seja, não conversava com ninguém. Você pode ter trazido esse traço de não conseguir conversar ou falar por conta disso, não desenvolveu a fala, ou pode ser por a questão do implante e tudo. Se agora, livre de tudo isso, se você vai conseguir seguir daqui para frente, se isso está liberado para você na tua vida. Sim, ela me disse que muitas coisas eram dos acordos e implantes que eu tinha e que toda essa tristeza, esse vazio, essa ansiedade é pela vida passada. Na vida passada, lá a gente não perguntou, mas você lembra de que se fazia uso de alguma erva, fumava alguma coisa? Fumava folhas. Folhas. Isso também fica tudo lá para tirar esse vício do cigarro, tá bom? Você registrou lá, também deixa tudo lá, tá bom? Para não ter necessidade mais de ter que usar nenhum tipo de erva aqui, tá bom? Tá, fica lá. Fica sim. tudo lá, deixa lá os registros. Eu quero saber se eu vou poder ter filhos. Ela sorri e me mostra três felinos. Sim, ela me abraça muito e diz que sente muita falta. Que não é para eu me preocupar mais, porque tudo que estava atrapalhando a minha vida foi desfeito. E que ela sorri muito e diz que graças a você a gente conseguiu se encontrar de novo. E eu também sou muito grata por isso, por ser esse veículo, essa ferramenta, é muito bom. Ela pode mostrar o lugar que eu vim? Eu estou só esperando você acalmar um pouco para falar isso, se você quer ver esse lugar de onde você veio e depois se ver na linhagem original. Vamos ver de onde veio, né? Pergunta para ela se dá para mostrar. Sim. Dá sim. Ela falou que sim. Ela pega na minha mão e tá do meu lado agora. E eu preciso comandar? Sim, você precisa. Tá, então eu vou comandar de 1 até 3 para que mostre aí na tela mental como é da onde você veio. Vamos lá, 1, 2, 3, como está agora, vê? Sim, muitos felinos, todos me aplaudindo. Eles têm assim, que aparência assim, dos felinos? É mais para tigre, mais para leão, mais para onça? Como é que é? Parece mais para aqueles gatos dourados com manchas. Marrom claro, assim, com manchas. Todos eles estão em volta de mim como se fosse uma roda me aplaudindo, emocionados, dizendo que sentem muita falta de estar ali com eles. A minha mãe e meu pai, eles estão de mão dadas vindo na minha direção, me abraçando muito, dizendo que eu estou no caminho certo, para não desistir, que foi difícil até agora, mas agora as coisas vão melhorar e que eu vou conseguir fazer o meu propósito aqui, que é para ter calma e paciência. Eles são muito lindos. Parece que a gente está numa selva com umas pedras bem grandes, assim, muito verde em volta. Você já se vê na linhagem original ou não? Sim. E como é? Mais para gato. Grande. Do tamanho de humano a gente é. Nossa, é uma sensação muito boa. Uma paz aqui dentro de mim. Tô revendo amigos. Amigos estão fazendo festa, sabe? Pergunta para eles como que vai ser a comunicação, através dos sonhos, se é através da meditação, se você tem que mudar alguma coisa nos seus hábitos, alimentação, alguma coisa assim. Meditação e sonhos. A alimentação, eles disseram que eu sei o que eu tenho que fazer, eu só preciso pôr em prática. E deixar a cannabis de lado, porque isso dificulta a nossa comunicação. Como a gente viu em vida passada, isso era uma dependência trazendo de lá. A tendência agora é ficar bem mais tranquilo, né? Basta você ter força de vontade mesmo, isso aí vai conseguir facilmente. Sim. Porque impede realmente, todas essas substâncias impede o meu trabalho às vezes, e que bom que você ainda conseguiu, mesmo com o uso da substância, mas dificulta para eles também, fica muito denso para poder manter o contato mesmo e sonho, tá?
Sim, eles dizem assim que quando eu fumo, eu sempre me culpo por estar fumando, mas é algo mais forte que me induzia para isso. Então, quando eu querer fumar, eu lembrar do quanto eu fico mal quando eu estou fumando e de quanto afastado eu fico da minha verdadeira linhagem, da minha conexão com eles. A questão da fuga também, né? Que eu te falei, é uma fuga. Né? Era uma fuga, mas agora você está consciente, você vai poder avaliar o que é melhor para você e para que lado você vai pender essa balança aí. Se os 3 filhos que você vai ter vai ser com esse atual companheiro? Sim. Então essa parte sexual toda sua estava travada pela questão dos implantes que estavam bem congestionados nessa parte dos órgãos sexuais, né? Sim, muito, era muita coisa. Eu tenho a imagem dele na minha mente e só falo para ter paciência, porque ele é muito novo, mas eu tô do lado dele para também somar na evolução dele, na evolução nossa como casal. Ele é humano ou ele tem outra linhagem? Não sei se eles vão te dizer. Ele é humano ou ele tem outra linhagem? Eles não falam. Normalmente não sabem mesmo, não tem essa informação, entendeu? Se fosse felino, eles saberiam, mas se de outro não vai saber e não vai poder dizer. Então, tudo bem. Tá bom para você? Você quer perguntar mais alguma coisa? Que a gente precisa fazer o caminho de volta. Sim. Não, eu sou muito grata por ter revisto todos vocês, por estar aqui com vocês e poder sentir toda essa energia, esse amor e essa saudade. Pergunta para algum deles assim, se pode informar a respeito do momento planetário, do planeta Terra, o momento no todo, assim, enquanto vibração, como que está o planeta Terra nesse momento? Todos balançam a cabeça dizendo que sim. A gente tem que ser forte, a gente tem que meditar mais, a gente tem que passar para as pessoas que a gente conhece em volta para se conectar com elas, para procurar ajuda. Vai faltar água, escassez de água, comida, é para a gente ser forte, para a gente não desistir, para a gente tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Tem muitas linhagens mais baixas interferindo na vida das pessoas e as pessoas têm que se conscientizar disso. Me vem que os florais precisam ter um acesso maior aqui pra gente conseguir abrir mais a mente, conseguir internizar mais. O floral principalmente vai ajudar nesses momentos aí as pessoas terem equilíbrio. O reiki também é a mesma coisa. Precisa ter, para quem tem outra linhagem, precisa estar com o reiki para se auto-aplicar e os florais também. Não só para quem está do lado, mas para si mesmo, né? Para poder estar blindado emocionalmente, para poder ser útil para o seu entorno. Sim, eles falaram para fazer o seu curso de floral também. É isso, né? Quer dizer, o prognóstico a gente já sabia das dificuldades que vem pela frente, o que a gente não pode entrar nessa sintonia, faz parte do processo, né, nesse momento, mas essa questão que ele falou assim, porque eles não entendem muito a nossa questão de tempo, essa questão da comida, da falta de água, alguma coisa assim, demora, em quanto tempo aqui no nosso tempo, assim? Vai longe ainda, eles falaram. Me vem a imagem do presidente dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, como se eles fossem se unir para fazer algo de mal para a gente, como se fosse uma nova guerra para ganhar, para ter mais poder e menos pessoas no planeta, como se fosse mortes em escalas assim muito grandes, mas não para nós aqui no Brasil, mostra para a região de lá deles assim. É como se fosse algo mundial, mas o foco é mais neles. E que é para manter a calma, que esses são os processos que todos que estão aqui escolheram passar. Para ficar calmo, que é o processo, mas depois vem a luz, que a luz está cada vez mais sendo mais forte para nós. E a medicina
a alternativa vai crescer muito, 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 muito. As pessoas vão conhecer, vão ter acesso. É como uma troca da medicina tradicional para a medicina homeopática, para a medicina floral. As pessoas vão criar mais consciência de que o natural vão curar elas. Tudo que vem da natureza, né? Sim, elas vão perceber essa consciência. Tudo que a Terra dá pra gente, a gente tem que usufruir de forma positiva. E tudo que a gente tira da Terra, a gente tem que repor de alguma forma. Exemplo, eu arranquei algo para fazer alguma coisa boa, eu preciso plantar algo naquele lugar para outras pessoas poderem usar também. Essa consciência eles sempre trouxeram, até eles falam que o correto seria a alimentação do que cai do pé, né? Da árvore, não do que você arranca do chão. Seria esse o ideal, vamos dizer assim, né? Mas ainda a gente está distante, então quando você planta, colhe, repõe, para poder aquilo novamente, né? Mas o ideal seria viver das árvores. Sim, e a carne. Eles falam para a carne não tem que fazer parte da nossa vida, o animal não tem que fazer parte da nossa vida, que é para as pessoas tirarem aquele medo de que se não comer coisas de origem animal, elas não vão estar bem fisicamente. O suplementar, né? Pode suplementar, exatamente. Pode suplementar se faltar e tal, mas até a gente fazer. A gente não, porque eu já sou vegetariano há muito tempo, mas assim, fazer a transição dos que ainda comem carne, porque você vê o cavalo, a vaca come alfafa, ou seja, come grama e tem aquela potência. Isso é que o ser humano registrou isso, né? Mas não tem necessidade nenhuma, porque na verdade a proteína vem do verde, exatamente da questão das plantas. Então, é uma questão que ficou no registro, mas a gente aos poucos tem que mudar essa crença, esse paradigma, e o nosso corpo também vai fazendo essa leitura naturalmente. Mas vai tempo para mudar isso, mas é uma conscientização e eu fico assim bem feliz da minha vida, porque muitos dos que passam para mim comigo diariamente, que mesmo os que têm linhagem ou não têm linhagem, que segue lá o canal, a maioria que vem para mim já está nesse caminho, deixar de comer a carne, e eu só tenho que ser grato. Só por isso eu já me dou por satisfeita por ter cumprido essa parte da missão. Sim, eles estão falando que você é um exemplo, que você tem que sempre lembrar as pessoas sobre essa parte da alimentação também, porque as pessoas te ouvem. E para sempre lembrar as pessoas de agradecerem por tudo que elas ingerem, agradecer por ter chegado até ali, por todos os benefícios que os alimentos vão proporcionar para o corpo delas, que é isso que ajuda elas a manter viva e com energia. Então nunca esquecer, agradecer. A gratidão de quem sempre planta, de quem colhe, de quem cuida, né? É isso que tem que ser grato o tempo inteiro. A gente tem que agradecer o tempo inteiro, porque a gente está vivo, porque muita gente trabalha em prol de que a gente se mantenha. Então tudo tem que agradecer, né? Muito mesmo. Sempre, em tudo, em todos os sentidos. Bom, mais alguma coisa assim que queira dizer ou já podemos voltar? Podemos voltar. Então, eu já agradeço também. Muito obrigado por essa deferência, por ter atendido o meu chamado também, pela confiança. Então, se despeça para a gente poder fazer o caminho de volta. Um abraço coletivo, sabe? Nossa, bom. Eles estão te agradecendo também, Cássio. Estão batendo palmas para você e fazendo, movendo a cabeça para baixo, assim, no sentido de gratidão por ti, pelo seu trabalho e por você ter nos ajudado a nos reencontrar novamente e para continuar seguindo, pois a tua jornada ainda é muito longa. Amém. Gratidão. Gratidão. Ok. Agora eu vou contar de 5 para 1. Você vai voltar ao seu corpo físico, à sua realidade atual. E no 1 vai abrir os olhos sentindo-se muito bem. 5. Abra os olhos, se mexa bastante. O corpo está meio duro? Ai, um pouquinho. Mas é normal, né? Normal, porque também ficou muito tempo. Como você é jovem, eu fui um pouco além.
Sim, nossa, Cássia, muito obrigado, foi incrível. Eu achei que o pensamento de humano, né, que a gente nunca é capaz, né, de chegar nesse nível. Será que é verdade? Será que eu sou capaz? E eu vi que eu sou capaz, sim. Quando chega a hora, independentemente do que o humano acha ou deixa de achar, vai acontecer, entendeu? Sim. Porque está acima, né? Está muito acima da questão humana. Então, se eles percebem que você é pronta, que você vai dar conta e tudo, a vida do humano já passa a não ter a menor importância. Eles sentiram firmeza em você e por isso que se manifestaram e deixaram. Porque, olha, a coisa tava num entrave que, nossa, né? Não, Que bloqueio. sim, né? Tipo, não era, né? A gente não vai deixar você se conectar com a sua linhagem. Vão atrapalhar as coisas aí. Não pode atrapalhar, Nem né? vem, né? Falei, nem vem, que nem quando eu fui fazer a inscrição, que lembra que o teu site ficou um tempo fora do ar, eu acho que não estava dando para fazer, e daí você mandou mensagem postando que já estava resolvendo e tal. Eu falei, não, eu vou fazer a minha inscrição e acabou. Ficava apertando F5 lá para a página atualizar e Porque teimosa, vou quando fazer eu e pronto. abri em maio, o que aconteceu? Apesar do meu site suportar a quantidade de navegação, porque eu pago a mais, é um site que aguenta o tráfego, né? Mas Sim, foi muita gente ao mesmo tempo. E aí o site saiu sim, do ar. E o sim. formulário, que também é outro site que eu hospedo lá no canal, que também era muita Uhum. gente, também deu tilt, ou seja, quando a gente recebeu os e-mails, veio tudo encavalado, um e-mail de outras pessoas num e-mail só, tudo encavalou. Foi Nossa. terrível a nossa Uhum. experiência, né, nesse sentido, e eu deixei o site aberto. Aí depois eu entrei em contato com a hospedagem, o suporte, eles resolveram rapidamente. Aí, dali um pouco ele entrou no ar, deixei por 2 horas apenas, em 2 horas esgotou o ano de 2020. Sim. Aí nós fechamos. Quem pagou no dia 19 conseguiu. Quem pagou no dia 20 Uhum. nós reembolsamos porque já não tinha mais vaga. Só que agora, por exemplo, a gente vai abrir em novembro para ter data para janeiro. Mas talvez não dê. Por quê? Acontece que com a pandemia, muitos que estavam programados pediram para porque está em casa, com home office, com criança, com isso, com aquilo, esses que estavam aqui agora nesses meses anteriores, né? E que não Uhum. tinha como fazer o atendimento. Então a gente foi remarcando para frente. Então o que acontece? Sim. Já chegou lá em 2021. Agora, Uhum. o duro nessa história toda é que eu fico sem receber. Vou viver do quê? Entendeu? Tudo bem Sim. que tem um acúmulo lá atrás, mas e agora? O pessoal começa a jogar Não, para mas frente, eu vou remarcar, tenho que remarcar, porque afinal de contas é um período de pandemia, tenho que entender essa parte, mas só que agora está indo lá na frente em 2021 e eu não posso abrir o site, ou seja, eu não posso receber nada, eu tenho que viver disso aí que deu, né? Nesses 6 meses, que já tinha ficado mais 6 sem abrir anterior a maio, que eu tinha aberto em sim. novembro do outro de 2019. Eu não sei como vai ser essa agenda, não sei se você é membro do canal. Não, Cássio, Não, do né? membro não. Eu tô para fazer isso, mas sabe quando eu tô não foca nisso? Eu vou dar preferência para os membros do canal, você já fez, tal, mas os Uhum. membros do canal eu vou fazer um link à parte dentro do site que vai ficar só aberto só para eles, para poder eles se inscreverem e talvez dentro dos membros mesmo a gente já chegue ao final das datas, porque eu não vou deixar mais avançar 6 meses. Por quê? Porque também eu não posso nem ter uma gripe, né? Então, talvez abra em novembro por apenas 30 minutos. Então, vou abrir às Entendi. 9 da manhã, horário de Brasília, e vai deixar por 30 minutos, que dê para ficar entre janeiro, até no máximo 2 meses, a gente fecha de novo. Nada mais de seguir em frente desse jeito, gente. Então, porque fica um negócio. E a pessoa também espera muito lá na frente, 6 meses. Gente, é muito. Depois a gente vai vendo como anda. No próximo mês talvez abra mais um pouquinho, vai indo assim, Uhum. para a gente poder dar conta, né? Para não acumular e também não ter, às vezes,
percalços, que nem aconteceu a pandemia justamente em maio, em seguida veio a pandemia, aí os que tinham marcado para junho, julho, agosto, não dá porque os filhos estão em casa, isso, aquilo, marido, homem, aí eu tive que remanejar todo o agendamento e isso realmente vai atrapalhar, né, a agenda daqui para frente, né? Mas não tem outro jeito, a gente tem que colaborar, né? É isso aí, minha amiga. A gente vai poder colocar lá, sem te identificar? Pode sim, pode, claro, com certeza. Se for útil para o canal, para todos, pode eu sim, vou Cássia. talvez já colocar na sexta-feira, porque normalmente o que tem dado assim é mais dual. Eu nunca entro no mérito de perguntar sobre o planeta, o que eles dizem para mim é, olha, como querendo dizer, é a mesma coisa que o Felipe falou, já sabe, vai perguntar por quê, né? E é tudo igual que já foi falado, né? Mas como ele ratifica, então, assim, tem uma informação mais coletiva, então acho legal. Foi muito bom, tá muito clara a tua voz, não teve, porque a maioria que vem para mim aqui, justamente porque tá em home office, a internet doméstica tá um lixo, o barulho é muito grande e na hora da edição, por mais que eu conheça bem o que é editar áudio, não dá. Gratidão por tudo, pela paciência, pelo seu trabalho, por ter me proporcionado isso, sabe? Eu tenho certeza que de hoje em diante eu já vejo a vida de uma forma diferente e a minha vida, né? As minhas atitudes de uma forma diferente. Gratidão, Cássia. E lá, a questão do floral, para você fazer floral para você mesmo. O floral, na questão, vai ter floral para ansiedade, para medo, para insegurança. O floral também vem das plantas, mas diferentemente da homeopatia que mata a planta para fazer o remédio, o floral ele usa só a essência, então ele não retira a planta, mas os dois são válidos, é como falou, tira mais planta de novo, não tem problema, mas o floral é isso. Então o floral pode te ajudar muito também na questão da ansiedade. Aí você pode fazer uma fórmula que você pode tomar, vai durar durante 21 dias, porque neurocientificamente tudo que muda no cérebro em 21 dias, né? Então o floral ele tomado direitinho, ele dá por 21 dias o frasco de 30 ml. Mas você pode mandar fazer 3 frascos, por exemplo, para tomar 3 meses direto a mesma fórmula. E depois você mantém um frasco só a cada 6 meses, mais ou menos. E aí observa, se de repente essa fórmula aqui talvez eu precise de outras essências. Aí você vai fazer um estudo de novo e faz outra fórmula para você, tá bom? Mas de início é bom tomar durante 3 meses a fórmula onde tem insegurança, onde tem ansiedade. Você vai olhar tudo que está tudo colocado isso num questionário. Já tem, nesse questionário meu já pergunta se tem ansiedade, isso aqui, tudo você já vai saber. E do lado já tem o nome do floral, tá bom? Tá bom então, combinado. É isso aí. Um grande abraço para você, tudo de bom. Né? Obrigada, Cássia. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.